Para mim é um privilégio, irmãos, essa oportunidade que o pastor me deu para estar aqui compartilhando com vocês. Claro que nada substitui o pastor Napoleão, ele é uma bênção. Sempre sou muito edificado pela vida dele e pela vida também do pastor Everson, do Copérnico, do Guilherme, né, quando está ministrando aqui. Mas eu creio que o Senhor tem algo preparado para a gente essa manhã. Né? E eu gostaria muito que você, se possível, se desligasse do seu telefone, se desligasse, tentasse o máximo prestar atenção aqui. Amém? Se tem alguém do seu lado que talvez está conversando, você fala, cutuca ela, fala, vamos prestar atenção no que o Senhor tem para falar. Amém? Vamos juntos experimentar mais do Senhor. Amém? A palavra que eu tenho hoje, essa manhã, o título dessa palavra fala, nos guardando no amor do Senhor. Né? E foi algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, baseado em tudo que a gente tem vivido, né, coisas que têm acontecido com jovens, com tudo que tem acontecido em famílias, e isso tem me intrigado ao ponto de eu tenho buscado mais a Deus, tenho me dedicado mais ao Senhor, porque é algo que nós, como igreja, precisamos abraçar essa guerra, sabe? E falar, não, isso é a minha responsabilidade. É a minha responsabilidade me levantar como alguém que vai trazer referência para essa sociedade, apontando para Jesus, amém? Eu gostaria que o Caio projetasse aqui na frente, primeiramente, algo que eu queria mostrar para vocês. Eles estão... Meu filho Caio, ele está lá atrás na projeção, ele está sendo monitorado pelo Rafael, ela ficou um pouco aberta demais, mas a gente vai conseguir mostrar um pouco. Aqui a gente está mostrando o tabernáculo. Semana passada, quem foi edificado pela vida do pastor Ricardo? Foi uma bênção. E ele falou muito sobre o tabernáculo, ele passou por aqui e ele falou sobre isso. E eu gostaria um pouco de falar sobre esses 3 locais que representam aí o tabernáculo, né? A gente está vendo aqui o átrio, né? A gente está vendo ali o lugar santo, escrito em vermelho lá, e a gente está vendo ali mais na frente o lugar santíssimo, que significa Santo dos Santos, né? Esse átrio é o lugar exterior. Quando você passa por aquela porta ali, é o lugar santo. E ali, entre o lugar santo e o lugar santo do santo, existia uma cortina grossa, que só quem podia ir lá era o sumo sacerdote, né? Então, ele que ia lá para levar as nossas ofertas, os nossos sacrifícios diante de Deus. E ali a gente esperava, com grandes expectativas, que elas fossem aceitas diante de Deus, né? Então, aqui, o que representa ali esses 3 lugares. Eu gostaria de ler com vocês em João, capítulo 14, versículo 6. O que Jesus está falando ali? Jesus está falando ali que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aí Ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, queridos, essa frase que Jesus citou na palavra, deixou os fariseus intrigados. E foi motivo de eles ficarem com raiva e quererem apedrejar Jesus. Mas Jesus estava falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você pode voltar lá naquela ilustração lá. Sabe, queridos, essa passagem que Jesus falou, ela tem um significado. Essa palavra caminho, verdade e vida, no hebraico, ela quer dizer deret, emet e shaim, que significa caminho, verdade e vida. Né? Então, essas 3 palavras no hebraico, elas significam a porta do átrio, a porta do santo lugar e a porta do santo dos santos.
Em outras palavras, Jesus estava falando para mim e para você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quer dizer, o que ele estava falando, ó, eu sou o acesso que te leva ao Pai. Esse acesso, essa trajetória que eles tinham que fazer aqui, o altar de sacrifício, ele lavava as mãos, ele entrava no santo lugar, e aí ele colocava na mão do sumo sacerdote para ser aceito o nosso sacrifício. Isso significa Jesus. Jesus também, ele é o cordeiro que foi morto. E ele ressuscitou, e ele rasgou o véu de céu, de cima a baixo. A Bíblia fala que quando ele foi crucificado, o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Por que não de baixo para cima? Porque vem de cima para baixo. Não vem de mim, de você, a nossa salvação, vem dele. Entende? Então, por causa disso, foi rasgado de cima a baixo, foi aceito. O Cordeiro Santo que foi sacrificado ali, ele foi aceito por Deus, por mim e por você. E hoje eu e você podemos ter acesso ao Pai por causa de Jesus. Amém? Então é necessário que eu e você entenda isso. Porque se nós não entendermos isso, a gente vai ficar sempre tendo que visitar o templo. Sempre a gente vai ter que estar sempre visitando as igrejas para pedir perdão, para sempre achando que não está sendo aceito, que você falhou, então quer dizer, você já não é o mesmo mais, você já não tem mais o seu lugar. Mas a Bíblia nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, se você aceitou isso, se você creu nisso no seu coração e confessou Jesus no seu coração, com a sua boca, Ele passou a habitar dentro de você. Entende? Então, quer dizer, esse acesso agora você tem ao Pai. Você não tem mais um véu entre você e Deus. O véu, como eu falei, ele foi rasgado de cima a baixo. Então, quer dizer, não depende de mim, de você, não depende das minhas e as suas ações. Depende de Jesus, e ele cumpriu. Tetelestai, ele falou. Quando ele estava na cruz, ele pediu ele pediu água, ele teve sede, e os soldados, ao invés de dar água para ele, molharam a esponja no vinagre e deram para ele. E ali ele falou algo, ele declarou algo, está consumado. E aí ele falou, tetelestai. Então, o preço que ele veio pagar por mim e por você foi consumado, ele pagou por inteiro, ele pagou o preço. Não existe mais nada que eu e você possa fazer para que a gente possa ter esse privilégio. Esse privilégio já nos foi dado através de Jesus. Não tem mais essa divisão de portas, as portas foram abertas. Ele é o caminho, ele é a porta que te leva ao Pai. Amém? Nós precisamos ter isso cravado nos nossos corações. Se a gente não tiver isso, irmãos, a gente vai ficar em altos e baixos na nossa vida cristã. Amém? E eu queria fazer também uma outra ilustração aqui, que eu acho que vai ser jóia entender. Irmãos, muitas das vezes a gente tem uma ideia de que nós precisamos construir as nossas vidas baseado dessa forma. Sabe por que caiu, irmãos? Porque dessa forma não funciona. Muitas das vezes, a gente tem uma forma, uma ideia de que é dessa forma que a gente precisa construir as nossas vidas. Mas olha, a forma que nós precisamos construir as nossas vidas é assim, ó. Olha só, irmão. Sabe, irmãos, é dessa forma que você vai ser bem-sucedido. Se você não tiver o alicerce, como Jesus em sua vida, isso tudo aqui pode desmoronar. Se você não tiver o Senhor como fundamento da sua casa, sabe, você está correndo um grande risco. Eu vou ler um versículo com vocês. Coloca para mim lá em Salmos 127, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito aqui, irmãos.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segundo, inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Essa aí não é NVI. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão você vai trabalhar. Se o Senhor não for o alicerce da sua casa, o alicerce do seu casamento, o alicerce dos seus filhos, é um grande risco. Mas fulano tem dado certo. Sabe, é uma exceção. A gente pode acompanhar hoje como que está as notícias, a gente sabe como que andam, né, a nossa sociedade, os nossos jovens, as famílias, os casais, como que as pessoas têm vivido de uma forma tão bagunçada. Porque, tipo assim, se tornou algo tão capitalista que, tipo assim, se eu tiver isso, aí eu vou trazer segurança. E não é bem assim. Se você não colocar o Senhor como alicerce da sua casa, quando vier a chuva, quando vier o vento, quando vier a preocupação, você vai desmoronar. Você não vai ter estrutura para suportar. Está entendendo? Sabe, é necessário, irmãos, nós colocarmos a palavra de Deus, tudo que você for decidir na sua vida, todas as decisões, todas as escolhas, você consultar o Senhor. Senhor, o que o Senhor acha disso? Sabe, como eu falei, o acesso foi livre para você. Se você um dia aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Ele habita em você. Mas muitas das vezes a gente quer tomar decisões, a gente quer tanto algo que a gente decide tampar os ouvidos do nosso coração para ouvir o Espírito Santo e decidir sem consultá-lo. E aí é quando você vê lá na frente as coisas dando errado, as coisas não avançando. Por quê? Porque no início delas você não decidiu consultar o Senhor primeiro. Sabe, irmãos, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele sabe tudo. Sabe, Ele pode dirigir em cada detalhe de suas decisões e do seu sucesso. Você será bem-sucedido se você buscar nele, sabe, a direção para a sua vida. Porque senão você, em algum ponto da sua área, você vai falhar, você vai desmoronar. É tão triste, irmãos, quando a gente, sabe, esses dias eu estava pensando, tem pessoas que, talvez por tanta pouca coisa, decidiram sair da igreja. Largar a igreja e falar, não, eu não quero mais, eu cansei disso, eu não aguento isso mais. É muita falsidade, é muito isso, é muito aquilo. E largaram. E aí hoje você vai olhar 10 anos depois, como que os filhos estão, como o casamento está. Mas por orgulho, a pessoa não decide reconhecer e fala, não, eu reconheço, eu falhei mesmo. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou reconhecer. Porque às vezes você vai chegar para essa pessoa e perguntar, por quê? Ele fala, não, nem vale a pena comentar sobre isso mais. Nem é tão insignificante. Mas nós precisamos entender que isso é o diabo. Ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir sua família, ele quer destruir seus filhos. Sabe, mas se nós não colocarmos os nossos corações em Deus, sabe, situações virão. E elas vão te afastar do Senhor. Sabe, eu não sou perfeito, irmãos. O tempo inteiro as pessoas ficam me observando para eu falhar, para eu tropeçar. Está vendo? Olha lá. Eu não sou perfeito, irmãos. Mas uma coisa eu faço. Eu busco o Senhor, eu quero o Senhor. Eu falhei, eu corro para o Senhor. Sabe, porque eu sei, o véu rasgou. Eu tenho acesso ao meu Pai. Você tem acesso ao seu Pai. Sabe, não aceite condenação. Igual o Israel estava falando, não aceite condenação na sua mente. Sabe, Ele te ama. Venha para o Senhor, venha para os pés do Senhor. Senhor, me perdoa, eu falhei.
Sabe, irmãos, se você tem algo com alguém na igreja, chega nela no final do culto, o que custa? Irmão, vamos sentar aqui, vamos almoçar junto, eu precisava abrir meu coração com você. Tem algo dentro de mim que não está me deixando fluir por causa disso, disso e disso. Conserta, libera perdão, irmãos, é tão simples. Sabe, quando a gente decide liberar perdão e falar, Senhor, faz na minha vida. Faz na minha vida. O Copérnico está ali atrás e eu lembrei disso agora. Eu quero citar. No início do meu casamento, no primeiro ano do meu casamento era bem difícil, era muito complicado. Muitos de vocês conhecem a minha história. Meu casamento, eu trouxe as bagagens do meu passado para dentro. E isso me afetou muito nos primeiros anos do meu casamento. E a gente tinha os encontros com Deus que a gente fazia eu vou falar chácara, né? A gente alugava um espaço e a gente tinha os encontros com Deus, que era sexta, sábado e domingo. E eu era muito ciumento, era possessivo, porque eu já fui traído antes de me casar. Então, na minha cabeça, quando eu entrei dentro do meu casamento, eu pensei, vai acontecer a mesma coisa, ela vai me trair. Em algum ponto da minha vida, ela vai me trair. Eu trouxe isso para dentro. Mesmo que eu não falasse, mas aquele sentimento, ele bombardeava a minha mente todos os dias. E aí eu ia para o encontro com Deus para servir, e era eu que estava precisando de encontro com Deus, irmãos. Porque, sabe, eu ficava olhando para minha esposa ali, olhando se ela estava olhando para alguém, se alguém estava olhando para ela, parecia aquela pessoa cercando ela o tempo inteiro. E minha esposa, ela é uma bênção, porque ela não chutou o pau da barraca porque ela ama o Senhor. Porque eu era uma pessoa muito possessiva, muito difícil para ela. Ao ponto de falar, se você vai no Walmart, se você tem que chegar aqui 10 horas. Chegar 10h05, você está me traindo. E uma vez, eu estava no encontro com Deus, e eu falei, Copérnico, mano, eu estou passando por isso, está difícil, eu não aguento, não quero viver dessa forma. E abri meu coração com o Copérnico. E falei, mano, eu acho que minha esposa, ela está olhando para outro cara, está olhando para esse cara aqui, esse cara também está olhando para ela, e, mano, eu não estou gostando disso, está muito difícil. E ele, sabe, foi usado por Deus para falar na minha vida. Né? Falei, irmão, é esse cara que você está falando, achando que está olhando para a sua esposa, ele está fazendo corte com fulana. Para quem não sabe, corte é relacionamento santo. E aí ele falou, e a sua esposa, mano? Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher santa. E foi como se umas escamas fossem tiradas dos meus olhos. E aí eu cheguei na minha esposa naquele mesmo dia e falei, a partir de hoje, você pode... porque ela era proibida de falar com esse irmão. Eu não deixava. Se esse irmão ele olhava para mim, eu olhava para ele com cara feia. Ele já sabia que eu não gostava dele. E aí eu falava para ela, você a partir de hoje pode conversar com ele. Você é irmão dele, ele é seu irmão em Cristo, ele é uma bênção, você é uma bênção. E eu cheguei, mano, vem cá, por favor. E ele já pensou, agora o negócio vai azedar. E eu cheguei, falei, mano, eu quero te pedir perdão. Porque muitas das vezes eu achei que você estava dando em cima da minha mulher. Porque muitas das vezes eu achei que você estava se engraçando para ela, mas eu quero dizer para você que você é um homem de Deus, que você é uma bênção, você vai avançar. A partir de hoje você pode conversar com ela, você, sabe, não tem problema. É claro que a gente entende isso, né, irmãos? Se você é casado, você não vai ficar de conversinha com quem é solteiro. A gente não dá brecha também, mas sabe, aquele entendimento de falar, mano, você é irmão dela. E foi uma escama que foi arrancada dos meus olhos. A partir dali a gente ficou grandes irmãos em Cristo, a gente se abraçava quando se via e tudo. E quebrou, acabou. Meu casamento mudou, a chave mudou do meu casamento, porque eu decidi abrir meu coração, amém? Então, se hoje você tem algo para abrir seu coração, irmãos, abra, mas não aceite, sabe, viver a sua vida dentro da igreja, mas não cumprir o propósito de Deus para você. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Deus tem algo peculiar dentro de você que eu não tenho, que só você pode cumprir. Eu não tenho como. Você vai alcançar pessoas que talvez eu não vou alcançar, mas Deus quer usar você. Mas se você não decidir abrir o seu coração e liberar perdão e ser livre dessas coisas que te prendem, você não vai fluir em Deus. E nós precisamos disso, amém, irmãos?
Sabe, eu não sei você, mas o meu corpo ele reage assim. Quando eu não me alimento, eu tomo café da manhã, gosto de comer ovo com bacon de manhã cedo, com minha esposa, tomo café, tudo, vou trabalhar e almoço. Se eu não almoçar meio-dia e meio, 1 hora, 3 horas da tarde já está começando a dor de cabeça em mim. Em mim dá dor de cabeça, às vezes eu sinto tontura. Eu não sei você, mas eu sou assim, amém? Talvez você se identifica. Mas vamos me acompanhar aqui em algo. Se o meu corpo natural não se alimenta de comidas que são naturais, e logo meu corpo, ele se sente fraco, dor de cabeça, sinalizando que eu preciso me alimentar. Sabe? Não é um Tylenol. Eu acho que foi até o Copérnico, que uma vez ele estava sentindo muita dor de cabeça, ele tomou muito ibuprofeno, um negocinho, e isso não foi bom para ele. Porque, sabe, às vezes tem aquela pessoa que fica viciada, só querer tomar remédio. E não é o remédio, às vezes você tem que olhar a sua vida e ver o que precisa ser mudado da sua rotina para que funcione o seu corpo. Agora, imagina só, a gente está falando do corpo natural, mas vamos falar do espiritual, irmãos. Quando você não se alimenta de Deus, o que acontece? Quando você não busca Deus, irmãos, o que acontece? Me explica, fala comigo, ou responde para você mesmo. O que acontece quando você não busca Deus, quando você não ora, quando você lê a Bíblia? Como que você se sente? Você se sente tentado? Sim ou não? Sim, irmãos. Você se sente fraco espiritualmente? Sim ou não? Sim, irmãos. O que você precisa fazer, então? Você precisa se alimentar espiritualmente. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa colocar um louvor na sua casa e você declarar a palavra de Deus, orar em voz alta, louvar o Senhor. Coloca para fora, irmão. Deixa essa água fluir, porque se essa água não fluir, ela vai ficar stuck, ela vai ficar parada lá. E a água parada, ela dá dengue, ela dá, sabe, micróbio, ela fica até com cheiro ruim. Sabe, irmão, deixa fluir o rio de água viva dentro de você. Amém? Eu queria te dar algumas direções, né, se eu posso. Presta atenção, algumas dicas que eu vou falar aqui. Se você está vivendo a sua vida e você, em algum momento do seu dia, talvez você vai lá no banheiro fazer o número 1 ou o número 2, ou você vai tomar um banho, ou você está sozinho em casa. Você tem pensamentos de talvez ver vídeos que não agradam a Deus. Ou talvez você tem desejos de ver filmes, sabe, que não agradam a Deus. Como assim, JP, não agradam a Deus? Você pergunta para você mesmo que ele vai te responder. Está dentro de você, ele sabe. Ele vai te responder, você sabe do que eu estou falando. E imediatamente o Espírito Santo ele fala para você. Não precisa eu te responder isso. Ele habita em você. Então, se você está fazendo algo que está levando você a tomar decisões assim, de talvez ver um vídeo, ou talvez olhar para uma mulher, ou talvez se engraçar para alguém, ou talvez, sabe, começar a falar palavras, palavrões. Do que você tem se alimentado? Não é verdade? Às vezes é porque você tem se alimentado das coisas erradas. E isso leva você a achar que já é normal. Mas não é normal. Não é o seu normal. Nós somos santos, irmãos. Sabe, nós somos espíritos, nós temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Isso aqui não é você. Essa é a casa que você vive. Você tem uma alma, mas você é espírito. Entende? Então, a Bíblia fala que nós somos amalgamados com Jesus, nós somos unidos com Ele, inseparáveis. Se Ele é santo, você é santo. Então, não combina, não match, sabe, certas coisas que o mundo tem mostrado esses dias. Sabe? E você sabe o seu limite, porque o Espírito Santo ele vai te guiar, ele vai falar com você. Sabe? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, irmãos, mas nem tudo me convém. Você precisa saber o momento de parar.
Sabe? Então, essa dica que eu vou te dar, quando você estiver se sentindo assim, isso é uma sinalização dentro de você que você precisa buscar a Deus. Se você está se sentindo dessa forma, de às vezes ver um vídeo que não deve, ou você, de uma certa forma, xingou sem querer, falou um palavrão, se exaltou e falou um palavrão, no trabalho meteu um martelo no dedo, falou um palavrão. Opa! Então isso é uma sinalização que você precisa buscar mais de Deus. Eu preciso falar mais com Deus. Eu preciso mais de Deus. Então, quanto mais você, irmão, busca a Deus, você vai mais falar coisas que só Deus fala. Sabe? Segundo, a Bíblia fala que somos estrangeiros e que estamos aqui de passagem, amém? Nós sabemos disso, irmãos. Eu e você, quando a Bíblia fala que quando nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele, nós nos tornamos outra pessoa. Você não é mais quem você era. Você não é mais o antigo. Você morreu, o seu antigo morreu com Jesus, na cruz. Você ressuscitou com Ele em novidade de vida, você é outra pessoa. Você pertence ao céu, você não pertence à terra. Os costumes da terra não são os seus costumes, não devem ser os seus costumes. Os seus costumes precisam ser os costumes do céu. Jesus, ele sempre falou, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Sabe, nós somos do céu, irmãos, amém? Creia nisso, nós somos do céu. A gente viaja muito, né? E agora eu não sei como que está, eu tenho viajado muito para o Alabama, mas a gente às vezes viaja muito para Panama City, Destin, né? Flórida, né? Alguns lugares que você talvez viaje muito. Se eu perguntar para você quantos tanques de gasolina você gasta para chegar até esse destino, você vai me falar. Você fala, não, com 2 tanques de gasolina, com 1 tanque de gasolina com o meu carro, eu chego lá em Panama City. Eu chego em Destin. Eu chego lá em North Carolina. Né? Você sabe por quê? Porque é o seu habitual, você sempre faz essa rota. Então você sabe o que você precisa. Eu tenho 3 filhos homens. Tenho um de 16, eu tenho um de 11 e tenho um de 5. Então, todas as vezes que a gente viaja, a gente se prepara. A gente faz um cooler, com várias coisas lá dentro, com drink, com tudo. Né? O Silas está ali, ele sabe muito bem do que eu estou falando, né, Silas? Prepara as coisas, tudo. O Daniel ali também já sabe tudo, para onde vai. Prepara as coisas. Eu sou assim, a gente coloca o suquinho, coloca comida para a gente ir e só parar nos postos de gasolina para abastecer, urinar e continuar o trajeto. Então a gente se planeja, não é verdade? Não é verdade? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você já calculou como que tem andado a sua vida em Deus? Será que da forma que você tem andado em Deus é suficiente para você ser arrebatado? Como que você tem se preparado para esse momento? Porque nós temos um destino, como eu falei, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Passagem fala de viagem, a gente está viajando aqui nessa terra para influenciar, para marcar pessoas, para falar de Jesus. Jesus falou quando ele foi para o praia, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e ser batizado será salvo, quem não crê será condenado. A Bíblia fala que nós estamos aqui para isso. É um momento que nós estamos aqui para refletir o céu. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e elas precisam ver Jesus. As pessoas elas precisam olhar para mim, para você e querer Jesus. Falar, cara, eu quero isso para a minha vida. Sabe, a gente está falando do impacto que a gente vai ter semana que vem. Irmãos, muitas das vezes, quando a gente fala sobre impacto, uma ideia já começa a martelar na nossa cabeça. Você sabe de várias pessoas que você pode convidar, mas você vai, sabe, aquele check mark, você já vai colocando um X nessa. Por quê? Porque você acha que ela não vai vir, que ela não vai aceitar o seu convite, que ela vai achar isso aí uma baboseira, ela vai rir na sua cara. Eu quero te falar que você está enganado. Porque a obra, quem faz não é eu e nem você, é o Espírito Santo. Você só vai falar.
E o Espírito Santo vai fazer, ele vai falar ao coração daquela pessoa. Às vezes, sabe quando a gente toma aquele choque? Quando uma pessoa se suicidou? Nossa, não acredito que ela fez isso. Parecia estar tão bem. Mas isso é a forma que o mundo se apresenta, irmãos, com um sorriso no rosto. Mas lá dentro está vazio. Lá dentro precisa ser preenchido. E muitas das vezes a gente não entende isso. Acha que pelo fato dele ter um carro novo, está esbanjando dinheiro, está viajando e está lá colocando nas redes sociais que está tudo muito bem. Isso aí ele está só tentando preencher um vazio que não tem como ser preenchido com o que ele tem. Só Jesus. Só Jesus, irmãos. Então a gente, semana que vem, vai ter um impacto. Sabe, desafio você, irmãos. Me coloque à prova. Me coloque à prova. Eu desafio você a chamar 15 pessoas da sua lista telefônica que você tem hoje. E eu desafio você, me coloque à prova. Se pelo menos 1 ou 2, 3 pessoas não vão responder o seu convite. Eu creio nisso, irmãos. Nós precisamos crer que da mesma forma que essa palavra nos marcou, ela vai marcar essas pessoas também. Nós precisamos crer que, da mesma forma que nós estávamos vazios, e não tínhamos destinos, e um dia foi apresentado para mim e para você, e nós aceitamos, elas também vão aceitar. Porque o Senhor te levantou no meio delas, para ser luz. O Senhor te levantou no meio dessas pessoas para marcar a vida delas. Então, eu desafio a você a isso. Né? Eu coloquei aqui a passagem a parábola das 10 virgens, né? Que está lá em Mateus 25, versículo 1 ao 13. Coloca para mim, por favor. A parábola das 10 virgens. Agora, a gente está falando aqui das 10 virgens. 5 prudentes e 5 sensatos. 5 sensatos e 5 nécias. Quando se aproximaram-se de Jesus, de Jerusalém, e chegaram a Então, ok. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram para se encontrar com o noivo. Aqui a gente está falando, irmãos, o alicerce foi colocado, é Jesus. Mas tem 10 virgens, que elas saíram para se encontrar com o noivo. Por que noivo? Porque Jesus é o noivo. Mas, dentre dessas 10, 5 se prepararam. E 5 decidiram, Deus conhece meu coração. Não é verdade? Afinal de contas, é a frase que a gente mais ouve hoje. Deus conhece meu coração. Aí eu te pergunto, você não se preocupa com isso? Ele conhece teu coração? Porque se você se preocupasse com isso, você iria mudar. Sabe? É justamente isso aqui. É as 10 virgens ali, que 5 estão se preparando com a sua botija, com o seu azeite, e estão se guardando. E aí, né, demorou-se a chegada do noivo, elas adormeceram. E aí, de manhã cedinho, ouve-se um barulho, olha, o noivo vem vindo. As 5 que estavam preparadas se acordaram, pegaram as suas candeias, as suas lâmpadas, e foram. E as outras 5 falaram, me dá um pouco do seu óleo, porque eu não tenho mais para mim, a minha acabou, a minha apagou o fogo. Falou, vai, eu só tenho para mim, vai e compra. E volta. E aí elas foram, no que elas voltaram, o noivo já tinha passado. Sabe, irmãos, nós precisamos cuidar da presença de Deus que está dentro de nós. Nós precisamos cuidar da vida de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos cuidar dessa comunhão com a presença de Deus na sua casa, na sua família. Seus filhos, eles estão de camarote te assistindo, sabe? E, às vezes, vão ter decisões que eles vão estar sendo colocados diante delas, que, por causa da forma que você responde a Deus, vai levá-las a tomar decisões totalmente contrárias àquilo que o diabo queria fazer na vida delas. Porque hoje é moda. Hoje é moda se suicidar. Tem canais de jovens que
que falam sobre suicídio. Qual que é o suicídio mais massa? Né? Como que os seus filhos têm se alimentado? Eu não estou falando de comida natural, irmãos. Porque talvez você tenha dinheiro de sobra, está trabalhando de dia e de noite. Talvez seus filhos tenham dinheiro de sobra, então talvez eles estão vivendo como rico. Mas e o alimento espiritual, como que tem sido? Porque se não tiver o alimento espiritual, irmãos, me desculpa, eu já vi médicos se enforcar. Eu já vi pessoas de alto escalão dar um tiro na cabeça porque não tem sentido. Eu coloquei aqui essa ilustração aqui. O sucesso. Minha carreira. O primeiro lugar está isso aqui, ó. Porque, né, depois eu vou para a igreja. Ou, às vezes, vem para a igreja porque está precisando e aí, irmãos, ora por mim e tal, preciso de um emprego. Oramos. Conseguiu o emprego, a pessoa foi embora. Porque agora eu consegui o que eu queria. Entendeu? Então, sabe, como que você tem abastecido a sua lamparina? A única forma de eu e você abastecer a nossa lamparina, irmãos, é tendo comunhão com Deus. É você, sabe, participar da igreja. A igreja não é esse local, a igreja é os irmãos. É você estar em comunhão um com o outro. Vai ter, às vezes, que vai sair faísca. Vai ter, às vezes, momentos que a Ray não vai gostar do que eu falei. Ou ela falar algo que eu não gostei. Mas nós precisamos sentar, resolver e caminhar juntos. Porque é a única forma de eu e você ser transformados de glória em glória. Entende? Tudo o que a gente vive é a partir de uma escolha. Já parou a pensar nisso? Tudo que a gente vive é através de um posicionamento. Você escolheu, você vai firmar naquilo e você vai. Aí é onde entra, né, aquele ponto. Tem pessoas que perguntam, mas como que funciona o livre-arbítrio? Como que é isso? Me fala, porque eu não estou conseguindo. Como que funciona isso? Porque, sabe, né, Deus governa a história. Deus sabe de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Não é verdade? Então, como que funciona esse livre-arbítrio? Olha, eu vou te falar. Pode ser também uma pergunta. Qual que é a minha liberdade de escolha? Até onde eu posso escolher se é livre-arbítrio? A nossa liberdade de escolha é viver o que Deus tem para você ou escreve sua história sozinha. Tem duas coisas. O livre-arbítrio é isso aqui, ó. Deus escolheu um plano para você, um projeto. Deus tem algo. Deus quer usar a sua vida. Deus quer manifestar o poder dele através de você. Deus quer te fazer grande. Deus quer te prosperar. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Ok, essa é uma das escolhas. Ok, está aqui. A outra escolha é: eu decido sozinho, eu vou fazer isso aqui sozinho, eu decido, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou me casar com Mariazinha, eu vou me casar com José, eu vou, entendeu, comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu não quero mais andar nessa igreja, eu vou agora para essa outra igreja, eu estou cansado de morar em Atlanta, vou morar na Califórnia. Decisões, é aí que está o seu livre-arbítrio. Deus tem algo para você aqui, ô filho. É isso que você quer? Eu vou te abençoar, você vai avançar, eu vou usar a sua vida, se envolva na igreja, sabe, dê frutos, vá toda a sua casa, seus filhos vão crescer dentro da igreja, eles vão ser líderes, eles vão avançar, eles vão ganhar vidas para o Senhor, eles vão ser bem-sucedidos, eles serão protegidos da mentira do diabo lá fora. Mas quando você decide sair disso aqui e falar, não, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu vou mudar de estado. Eu vou para a Califórnia agora. De uma certa forma, eu falo, eu não quero encheção de saco. Eu não quero ninguém na minha cabeça. Eu não quero ninguém falando na minha cabeça. Sabe, irmãos? Algo que foi poderoso na minha vida foi, de fato, sabe, o pastor Napoleão até brincou uma vez na reunião que eu fiz um vídeo no grupo da igreja, dando os parabéns para ele. Mas, sabe, no início, eu era uma pessoa difícil. E eu precisei
do pastor Napoleão, muitas das vezes, me repreender para que eu não fizesse algumas coisas. Sabe, quantas das vezes também o pastor Everson, na minha vida, falou na minha vida. O Copérnico, os irmãos. E nós precisamos entender, irmão, nós não estamos aqui para te moer. Nós não estamos aqui para te envergonhar. Sabe, eu entendo e eu entendi que tudo que o pastor Napoleão já fez na minha vida foi por amor. Sabe, ele sempre me amou. Às vezes que ele falou duro, às vezes que ele não falou duro. Mas sabe, foi necessário. Vamos ser sinceros, mas muitas das vezes a gente fica muito blindado. Não pode falar assim comigo, porque se falar assim comigo, eu não aceito isso. Me deixa no meu canto. Sabe, irmãos, nós precisamos parar disso. Sabe, nós não estamos aqui... É porque o seu poder requisitivo vai aumentando. Você chega aqui nos Estados Unidos com a mão na frente e outra atrás. Muitas das pessoas, né? Não estou generalizando. No meu ponto de vista, foi assim. Então, eu vou trabalhar e tal, vou começar. Então, eu chego humilde. Aí, depois, eu começo a ganhar dinheiro demais. Fiquei rico. Não fala assim comigo, não. Não aceito. Sabe, irmãos? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Sabe? Eu vi um exemplo que eu gostaria de falar, sabe? Que esclarece muito bem essa questão do livre-arbítrio. É como se Deus fosse as águas, né? E nós fôssemos os peixes. E o Senhor fala para você, fica dentro da água, meu filho. Na água você vai viver bem. Na água você vai ser suprido. Na água você vai frutificar. Na água, você foi feito para isso. Você é peixe. Você foi feito para nadar nas águas. Mas aí existe peixe que pula da água. Ele pula para fora da água. E aí o que acontece com esse peixe, irmãos? Ele morre. Por quê? Porque ele não está dentro da água. Eu e você, irmãos, nós fomos feitos para o Senhor. Dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Eu e você fomos feitos para Ele, irmãos. Sabe, a gente foi feito para o Senhor. Sabe, tem pessoas que não entendem isso. E aí elas vivem tentando tantas outras coisas. Aí, esse foi o meu caso. E quando eu encontrei Jesus, eu fui preenchido. Falei, uau! Uau! Por que eu precisei fazer todas essas besteiras? Por que eu não tentei Jesus antes? Né? E eu me encontrei. Né? E aquela canção que o Israel cantou no final, que fala muito comigo. Muitas das vezes a gente olha na Bíblia e a gente vê de Gênesis e Apocalipse, né, e a gente vê lá o Senhor falando, me adora, me adora. Aí vai Noé, me adora. Aí vai Moisés, me adora. Eu falo para o povo me adorar, me adora. Aí vai Dó, me adora, me adora. Aí a gente fala, mas o tempo inteiro de Gênesis e Apocalipse você vê Deus falando para o povo, me adora. E aí, talvez na sua cabeça você pensa, poxa, por que Deus está pedindo para eu adorar Ele? Ele não sabe quem Ele é? Claro que Ele sabe, irmãos. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe quem Ele é, Ele não precisa da sua adoração. Mas Ele entendeu que eu e você precisamos adorar a Ele, porque você sabe que tudo que nós adoramos, nós ficamos parecidos. Então, se você adora dinheiro, você vai ficar idólatra. Você vai ficar, sabe, obcecado por aquilo. Espera aí, deixa eu voltar aqui algo. Não esqueço. Quando você adora, não é idólatra não. Quando você adora o dinheiro, você fica materialista. Quando você adora pessoas, você fica idólatra. Mas quando você adora ao Senhor, você se parece mais com Ele. Você fica começando a se parecer mais e mais com Ele. Por isso que Ele fala, filho, me adora, me adora. Sabe? Quanto mais você adora Ele, é como se você estivesse olhando para um espelho. E você vai se ver. E você vai se parecer mais e mais com Ele. É a única forma. Sabe? É a única forma. Adora ao Senhor. Eu conheci um cara,
Ele foi um amigo meu por muito tempo e a gente fez muitas coisas erradas. E eu tentei trazer esse cara para a igreja e tudo, e ele falava que ele não aguentava vir para a igreja na hora do louvor. Ele queria vir depois que o louvor acabasse. Ele gostava da palavra. Nada contra, irmão. A palavra é, né? A Bíblia fala lá em João que ele é o verbo. Amém? Jesus é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne. Mas eu estou falando que esse momento da adoração, irmãos, é peculiar e fundamental para o nosso crescimento. Porque quanto mais você adora, mais você enxerga que você precisa dele, que ele é Senhor da sua vida, que você precisa mais e mais dele. Ele é o seu alimento, ele é quem vai te fortalecer, ele é quem vai te vigorar, ele é quem vai te dar planos, ele que vai, levar você a enxergar quem você é mais e mais. Sabe? E ele não queria. E eu falei, mano, mas esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento que você vai ali, você vai adorar o Senhor, você fecha os olhos, esquece de quem está do seu lado, levanta as mãos, louva ao Senhor, grita se for preciso. Né? Eu estava brincando com os jovens ontem lá no aniversário, né? E aí eu até falei com o Daniel, filho do Isaac. Você filmou todo mundo, né? Aí ele falou, filmei. Eu falei, pois é, eu vou colocar esse vídeo para eles verem. Porque quando estiver na hora do louvor e da adoração, eu quero ver todo mundo pulando daquele jeito. Brinquei com eles, né? Mas, sabe, eles são jovens, né? Não adianta também querer colocar nada à força. Mas, sabe, adore ao Senhor. Existem 3 coisas hoje na sociedade que têm detonado com o futuro, né, das famílias, com muitas vidas. Entenda isso, que é a depressão, que é o estresse e que é a ansiedade. Essas 3 coisas têm detonado com muitas pessoas, com muitos casamentos, com muitos jovens. Mas eu e você precisamos entender que essas 3 coisas, elas estão em 3 momentos diferentes da sua vida. Depressão, ela está no passado. Estresse, ela está no seu futuro, no seu presente. E ansiedade, ela está no seu futuro. Então, essas 3 coisas, ela tira a sua paz. Ela tem um poder de levar você em uma tal agonia que, às vezes, vai levar você a viver uma vida, desculpa a palavra, desgraçada. Porque você vai viver inquieto, você não para, você está o tempo inteiro. Sabe, mas existe um verso, nenhum de nós estamos autorizados por Deus para ir no nosso passado ou no nosso futuro. Nós vivemos o presente. Você não tem como ir lá no seu passado e apagar o que aconteceu. Você não tem como ir no futuro e fazer da forma que você quer. Mas o que a palavra de Deus fala? Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser eternamente. Então, eu e você, nós precisamos descansar no Senhor. Sabe, se você está depressivo, Ele é o mesmo ontem. Se você está tá estressado, Ele é o mesmo hoje. Se você está com ansiedade, Ele é o mesmo amanhã. Ele será sempre. Ele não muda. Ele é o mesmo sempre, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Porque se você não crê nisso, você vai viver sua vida ou depressiva, ou estressada, ou ansioso demais. Sabe, eu decidi viver minha vida como Filipenses, né, que fala, sabe, que a paz que excede todo entendimento venha sobre você. Mas como que eu e você somos capazes de experimentar a paz que excede todo entendimento? É você abrir mão do seu entendimento próprio e crer que Ele é suficiente para você. Se você crer que Ele é suficiente para você, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Porque muitas das vezes nós queremos entender por que disso, por que daquilo. Descanse em Deus, irmãos. Vai buscar a Deus, levanta as mãos e fala, Senhor, eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu és o mesmo amanhã. Eu te adoro, Senhor. Sabe, coloca diante do Senhor e descansa nele. Sabe? Preste atenção a algo aqui que eu queria falar para você.
os meus passados, o meu passado e o seu passado, sabe, ficou no passado. Pense nisso. O meu passado e o seu passado muitas das vezes a gente fica pensando nas coisas do passado e esquece do que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Muitas das vezes a gente fica preso em coisas que aconteceram lá no passado e a gente esquece do que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. E aí a gente perde o momento que Deus tem para você. Sabe, os meus passos e os seus passos irão perseguir, sabe, o que você determinar no seu coração hoje. Se você continuar com seus pensamentos do passado, você vai ficar parado no tempo. Mas se você decide entregar ao Senhor e falar, Senhor, eu creio no Senhor, descanso no Senhor, eu libero o perdão, o que seja, você vai desfrutar de algo no Senhor hoje. Sabe, se você pensa em milagre, você só vai viver milagre. Se você declara milagre o tempo inteiro, eu vou experimentar um milagre, o milagre vai chegar na minha vida, eu vou ver esse milagre na minha vida, eu quero ver esse milagre. Você vai experimentar, porque você está materializando esse milagre na sua vida o tempo inteiro. Sabe, se você fala de promessa, você vai experimentar promessa. Você vai, Deus, eu creio nas promessas do Senhor na minha vida. Eu creio que as promessas do Senhor irão se cumprir. Eu creio que as promessas do Senhor na minha vida não falham. Então, quando você começa a se alimentar disso, isso vai se realizar. Porque você está se alimentando disso. Agora, se você pensa em Jesus, o que vai acontecer? Você vai experimentar Jesus. Se você fala de Jesus o tempo inteiro, você vai ter palavra de conhecimento, o Senhor vai falar com você o tempo inteiro, você vai estar num trabalho, o Senhor vai falar com você vai estar ali pensando no Senhor, Senhor, usa a minha vida aqui. Senhor, eu estou aqui, entrei nesse Home Depot, entrei agora nesse Walmart, fala comigo, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, me mostra a pessoa que precisa ser curada, me mostra a pessoa que precisa ouvir do Senhor, e o Senhor vai te falar. Ele vai, irmãos. Aleluia, estou quase terminando. Mas aí você pensa assim, GP, mas isso aí não é positivismo? Né? Se a pessoa ser positiva demais, não, eu tenho que fazer isso, negócio do coach, né? É isso. Não, é coerência. Você precisa ser coerente. Entende? Se você se alimenta de coisas boas, você vai usufruir de coisas boas. Se você se alimenta de coisas ruins, você vai se alimentar de coisas ruins. Sabe, lá em Lucas 6, versículo 45, fala assim, eu vou ler para que a gente possa acelerar. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. A sua boca só revela o que está escondido no seu coração, irmão. Então, como eu falei lá no início, aprenda, se você xingou, opa, eu preciso buscar mais de Deus. É uma sinalização de que você precisa voltar para o primeiro amor. É uma sinalização de que você precisa voltar para onde você começou tudo. Amém? Sabe, irmãos, o fato de eu ter errado no meu passado não significa que Deus abortou o que Ele tem para mim no futuro. O fato de eu e você ter errados no nosso passado não significa que o que Deus tem para mim e para você foi abortado. No início da minha conversão, eu pensava muito nisso. Eu falava, gente, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquele momento, eu talvez era uma pessoa milionária hoje. Mas todo o dinheiro que eu tinha, eu comprava cocaína. Aí, eu tinha isso na minha cabeça.
E aí, Deus falou ao meu coração: eu não abortei o que eu tenho para você. Eu te chamei para algo e se você responder a mim, isso irá se cumprir. Se você hoje decidir responder a Deus, irmãos, o que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir. Ele não abortou. Amém? Aprenda algo: o inferno sempre, eu sempre falei isso no encontro com Deus, o diabo ele vai sempre tentar lembrar de você do que você era. O diabo ele sempre vai tentar lembrar de você do seu passado, de quem você era. Mas Deus continua lembrando para você de quem você é nele e o que Ele quer fazer através de você, o que Ele quer manifestar através da vida de você. Sabe, você que precisa decidir com quem você vai sentar. Você que escolhe, esse é o seu livre-arbítrio, com quem que você está se sentando para ouvir conversa, para ouvir afirmações ao seu respeito. Porque se você decide se assentar com o diabo, ele vai só lembrar você do seu passado. Mas se você decide sentar com o Senhor, Ele vai preparar diante de você uma mesa, e o seu cálice vai transbordar. Sabe, a vida de Deus vai fluir através de você, porque você decide: Pai, eu decido hoje, eu decido me assentar com o Senhor e crer nas promessas do Senhor, e crer que o Senhor tem para a minha vida, e crer que o Senhor não abortou nada. Amém? Sabe, então, queridos, não tenta me procurar ou me achar no meu passado. Eu não estou mais lá. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou o drogado lá do passado. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado, eu sou aceito. Sabe, é isso que você é. Não tente achar você no seu passado. Procure você no seu presente. Procure em você no que Deus quer fazer através da sua vida. A gente tem um impacto para acontecer semana que vem. A gente tem um batismo para acontecer semana que vem. Sabe, eu desafio a você: se encontre em Deus e fala: Deus, usa minha vida. Restitui em mim tudo aquilo que o diabo tem roubado da minha vida. Sabe, é uma questão de posicionamento, irmãos. É você se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, não aceito, a partir de hoje eu decido. Muitas das vezes eu fiz isso, irmãos. Eu parei diante do meu espelho e eu declarei a palavra do Senhor olhando nos meus olhos. Se é preciso você fazer isso hoje, faça. Sabe, hoje não é mais um culto que você veio. Hoje é o culto que pode mudar a história da sua vida, se você decidir. Sabe, talvez você está planejando sair daqui e fazer algo que não agrada a Deus. Mas decida hoje cancelar. Fala: Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu decido hoje voltar para o Senhor. Voltar para o primeiro amor. Senhor, eu tenho fome do Senhor. Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu tenho saudade dos momentos onde eu experimentava a Tua glória dentro de mim, de uma forma que muitas das vezes eu não conseguia nem me segurar. Irmãos, tem vezes que eu tenho que gritar, porque eu não aguento tanto que a presença de Deus está dentro de mim. Sabe, se é preciso você gritar, grita. Vai para o seu quarto. Se é preciso você entrar dentro do seu quarto, trancar a porta, jogar a chave por debaixo da porta e falar: eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu vou ficar trancado aqui, até que... Sabe, faça isso. Tranca a porta, joga a chave embora, fala para sua esposa, para quem estiver na sua casa, fala: ó, não abre essa porta. Eu quero ficar aqui sozinho hoje, eu e o Senhor. E coloca um louvor e vai louvar o Senhor. Vai extravasar, vai gritar, vai pular na presença dEle. Mas não aceite. Aleluia. Vamos se colocar de pé.